Autocontrole. O autocontrole é você ter aquele botão de pausa na hora de você passar por uma situação de emoção, de decisão muito assertiva que você tem que ter. Então você tem que acionar esse autocontrole para você parar, pensar no modo mais eficiente, mais consciente de agir em relação a isso. É a habilidade que ajuda a segurar o controle e controlar o impulso. Então, você vai ter essa habilidade para controlar os seus impulsos na hora de você tomar uma decisão naquele momento muito desafiador ou naquele momento de estresse ou que você precisa tomar uma decisão. Então, você vai ter esse autocontrole para você pausar, pensar e agir de forma mais eficiente, mais bem pensada. Então, faz com que você tenha esse controle. Pausar para não se arrepender depois. Então, você tem que ter esse autocontrole como um botão para pausar, para pensar antes de agir, para não se arrepender depois. Por muitas vezes, a gente faz alguma coisa de forma que não pensou, de forma que não agiu de forma eficaz e pensar consciente e depois se arrependeu. Por quê? Porque você não teve o autocontrole para tomar aquela decisão. Pensar bem antes de agir. Você tem que pensar bem antes de agir, antes de tomar alguma decisão, alguma coisa que você vai agir por impulso, seja na emoção, seja no momento ali que você está pensando aquilo que você vai tomar como decisão. Então você tem que pensar muito bem antes. Antes de fazer escolhas difíceis, você tem que pensar no que vai sofrer as consequências, nas consequências daquela escolha que você vai fazer difícil. E quando você para pensar, então você vai ter o autocontrole para ter a melhor decisão, para tomar a melhor escolha. Fazer escolhas mais conscientes. Então, o autocontrole faz com que a gente tenha escolhas mais conscientes para tomar uma decisão mais eficiente. Então, a gente vai para alguns exemplos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para a gente saber mais a hora de agir e ter esse autocontrole. Acordar cedo. A maior parte de quem acorda cedo age tendo esse autocontrole, porque muitas vezes a gente quer ficar lá deitado e não quer levantar. Então você tem que ter o autocontrole para ter essa decisão de se levantar, agir e tomar iniciativa do seu dia a dia. Então você vai, mesmo que você queira estar ali deitado, mesmo que você queira estar ali, então você vai agir, tendo esse autocontrole para sair daquela situação. Comer doces. Então, a gente tem que ter esse posicionamento para não tomar atitude impulsiva quando você está numa dieta ou quando você vê alguma coisa que vai ter ali na sua frente e você está querendo comer ou quer ter aquele doce, né, para você deliciar. Então, o que vai fazer com que você tenha esse impulso ou ter esse autocontrole é quando você pensa, não, eu estou em dieta, eu tenho que não me conter, eu não posso comer. Então você vai ter esse autocontrole. Ou você dizer, não, eu não posso porque eu estou em dieta, não, eu não estou restringindo o doce. Então você vai começar a ter esse autocontrole nessa situação, começar a estudar. Muitas vezes quando a gente quer começar a estudar para alguma prova ou começar a estudar alguma coisa interessante, sempre tem alguma coisa que quer nos distrair, o telefone, a notificação, você quer ir lá ver e acaba ficando lá por muito tempo. Então, o autocontrole é você dizer, não, agora eu não vou, agora é a hora de eu estudar, eu estou focado aqui e não perder o foco e sim fazer os seus estudos e deixar a notificação, o celular lá para depois. Comprar por impulso. Por muitas vezes a gente nem está querendo comprar, mas você vê ali uma promoção, aí você já diz logo, eu vou comprar, está na promoção. Ou então você vê uma coisa que você nem está precisando, mas você quer aquilo e nem está dentro dos seus orçamentos, então, do seu orçamento. Então você diz assim, eu preciso disso, para que eu quero? Eu estou precisando, eu estou podendo comprar?
qual a necessidade de eu ter agora? Então você vai ter esse autocontrole. Também quando você faz essas perguntas, você vai ter o controle para você se dar bem nas suas finanças. Porque se você for agir por impulso, então você vai estar comprando alguma coisa que você venha se arrepender depois, porque mexeu nas suas finanças, é uma coisa que você não queria, comprou por impulso, porque estava em promoção ou porque você queria tanto. Então você tem que ver tudo isso para você ter esse autocontrole. Estresse. Quando você está estressado, você precisa se conter e ter paciência para resolver uma situação ali estressante. Porque quando você está com a raiva ou um estresse, vem aquele momento de você falar algo, de você tomar atitudes inesperadas. E é nesse momento que a gente tem que ter o autocontrole para saber como agir, tomar atitudes que não vá te prejudicar depois, que não vá te comprometer depois ou que não venha fazer com que você esteja sofrendo algo depois. Então você tem que ter esse autocontrole nesse momento de estresse, nesse momento de raiva, para se conter e saber o que vai pensar, respirar, inspirar. Então você vai saber o que diz, o que age da maneira correta, de uma forma mais concentrada, de uma forma mais centrada, de uma forma mais paciente e menos estressante. Então você vai saber se sair nessa situação, dizer não. Por muitas vezes a gente sempre quer dizer sim para tudo e você tem que saber dizer não. Dizer não para aquelas situações que vêm, você está fugindo de uma situação e você se põe naquele lugar que você já está querendo vencer alguma coisa e quando você dá fé, você está lá naquela situação e no momento que é para você dizer não, você acaba dizendo sim. Às vezes por impulso, por a emoção, ou mesmo pelo você nem ter agido do modo automático, por aquele ser uma repetição na sua vida, uma rotina, e você como quer sair dessa rotina, quer tirar essas coisas, então você tem também que se afastar desses lugares, sair desses cantos que vai fazer com que você diga assim facilmente, ou que você possa fazer algo que venha se arrepender depois. Então você tem que dizer não para esses momentos, dizer não para essas coisas que estão vindo e você pensar, parar e dizer não, eu tenho que dizer não e sair. Então é nessas situações que a gente tem que dizer não. Manter a calma. A gente tem que manter a calma. Às vezes até numa fila de espera a gente fica impaciente, quer passar na frente de alguém, ou se alguém dizer alguma coisa você já vai querer dizer alguma coisa também. Então manter a calma nessa situação, porque a gente vai conseguir ter o autocontrole para se controlar e esperar, ter paciência. Manter o foco e se manter focado. Então, você manter o foco e se manter focado. O autocontrole é isso. Você está tendo aqueles objetivos de ter uma vida mais saudável, de sair daqueles hábitos, daquelas rotinas que não está sendo boa para você, e você tem que se manter focado, você tem que manter o foco claro, porque muitas vezes vai vir coisas e situações que vai querer te tirar do foco, querer te tirar desses hábitos bons, desses hábitos positivos, construtivos. Então, você tem que ter o foco claro, saber dizer não, saber ser consistente e saber manter-se focado para não ceder a esses impulsos, a essas emoções ou a essas coisas que vêm para querer fazer com que a gente perda o autocontrole e perca o foco. Então é justamente isso. Então é você saber ter esse posicionamento, ter esse autocontrole para saber lidar melhor nas situações desafiadoras, quando vier alguma coisa para você tomar uma decisão. É difícil você pensar bem antes de agir, você fazer com que você tome a atitude mais correta, mais consciente, você ter o autocontrole para parar, pensar, respirar, refletir. E aí você tendo esse autocontrole, você vai saber ser uma pessoa mais centrada, ser uma pessoa mais equilibrada, ser uma pessoa que vai controlar também, vai ter menos estresse, porque você vai parar ali, vai estar se concentrando naquela situação desafiadora. Então, isso nos ajuda muito, você
manter o controle e ter o autocontrole. E você saber controlar suas emoções, seus pensamentos, seus comportamentos e sempre procurar melhorar nesse autocomportamento para que você sempre seja essa pessoa focada, que não perde o foco, que sabe dizer não para as coisas que vêm querer tirar você do foco, que vêm querer fazer com que você perda a sua tranquilidade. Então você tem que saber tudo isso para você ter esse autocontrole.